Olá pessoas, se você acompanha aqui o canal do Mitografia já há um tempo, você já viu eu citar os Titãs, um grupo específico de divindades da mitologia grega. Mas você sabia que existe uma divindade justamente com esse nome? É um deus mais desconhecido e é o foco desse episódio, então aguarda aí. Antes de começar o tema de hoje, sempre lembrando, se inscreve aí no canal, curta o vídeo e comenta aí pedindo outros temas aí, o que você quiser opinar também. E claro, lembrando também que esse é um projeto independente, então se mantém pelos apoios dos fãs aqui do Mitografias. Quiser apoiar, vou deixar o link aí do catarse.me/mitografias e o apoia.se/mitografias. E esse projeto é mais do que apenas esse canal aqui do YouTube. Temos o site mitografias.com.br, do qual temos textos, livros gratuitos e o podcast, que é o principal aqui do Mitografias. No episódio de hoje, então, eu vou falar dessa divindade mais desconhecida, justamente chamada Titã. Mas para isso, então, é bom eu explicar quem são os Titãs. Falando rapidamente, os Titãs são os deuses da geração anterior aos deuses principais, ou seja, havia os deuses olimpianos, que é Zeus e os irmãos e os filhos deles, né, que são os que vivem no Olimpo. Eles guerrearam com a geração anterior. Essa geração anterior são os Titãs. Justamente essa guerra foi chamada de Titanomaquia. Mas como eu disse, existe uma divindade justamente com esse nome, uma divindade específica. Ele é bem desconhecido porque aparece numa única obra, que é a chamada Descrição da Grécia, do autor Pausanias. E é por causa disso que temos pouquíssimas informações. Mas o que a gente tem mostra que ele seria uma divindade das estações, ou então, para ser mais exato, uma divindade do calendário, também considerado como um irmão de Hélios. Hélios é a personificação do Sol, e aí com isso ele seria também então filho do Hipérion. Hipérion sim que é um titã, então não é dito que ele é realmente filho de Hipérion, mas por ele ser irmão de Hélios, Hélios é o Sol filho do Hipérion, então conclui-se isso. Porém, ele também acaba sendo identificado não apenas como irmão de Hélios, mas também como sendo o próprio Hélios. Então fica essa confusão também. Quem que ele é? Ele é irmão ou é a própria divindade? Até mesmo porque Hélios possui um epíteto em alguns outros locais, né, mostrando que Hélios também seria chamado de Titã. Então acaba bem provável de, no fundo, ser a mesma divindade em si. Mas essa não é a única divindade do qual esse tal Titã é comparado. Muitas vezes também é dele ser, na verdade, Atlas. Atlas é sim também uma outra divindade, filha de um titã, mas aí no caso Atlas é também citado como um titã, porque ele sim participou da titanomaquia contra os deuses olimpianos, né? Ele também teve a sua punição, então confunde-se com essas duas divindades, ou Hélios, ou Atlas, ou então sendo considerado irmão de Hélios. Essa confusão com Atlas também se dá porque às vezes Atlas também é considerado como um deus inventor do calendário. Então juntam-se essas características e aí fica essa dúvida, né? Quem que é esse tal Titã? Para confundir ainda mais, o próprio Pausanias, esse autor da antiguidade, ele diz achar que o Titã na verdade seria apenas um homem que estudava-se os calendários através do Sol, por isso que se colocou ele como irmão de Hélios, o próprio Sol. Eu tô falando aqui desse autor, né, do Pausanias, mas então é bom eu situar mais aí, apesar que vale a pena um episódio só sobre ele, aí, explicando mais essa obra dele, que é importantíssima, apesar de ser mais desconhecida. O Pausanias, ele foi um geógrafo e escritor lá do século II, na Grécia Antiga, e sua contribuição foi essa obra, chamada Descrição da Grécia. É uma obra bem extensa, do qual ele viaja por diversos pontos da Grécia, relatando diversas narrativas, diversos mitos, diversos cultos diferentes ali, mostrando templos e práticas específicas dos locais. É interessante que isso faz com que a obra dele traga muita versão alternativa, entre aspas, né, assim, dos mitos. Isso acho que é a grande contribuição que traz. São versões alternativas, né, assim, são versões mais desconhecidas, justamente porque não estão de forma pan-helênica. Por quê? Porque não estão nas obras mais conhecidas. O que a gente encontra na Odisseia, na Ilíada, na Teogonia e nas tragédias gregas acaba sendo algo mais pan-helênico, algo mais já famoso mesmo, algo que ficou desde a antiguidade até os dias de hoje, algo mais, por ser mais famoso, né, mais conhecido, algo que a gente considera de forma meio errônea, assim como o cânone, né?
o padrão da mitologia grega. Agora, esses cultos, essas práticas nesses locais mais específicos, nessas cidades mais específicas do qual o Pausanias traz na obra dele, são desconhecidos, né? Mas mostra como que é variado. E entre esses relatos que ele traz, está justamente falar sobre essa divindade chamada Titã, que justamente é numa cidade chamada Titane. Tem esse nome por causa dessa divindade. Então você viu que tem pouquíssima informação dessa divindade, e nós então por que falar dele, né? Na verdade, justamente por isso, para a gente ver o que a gente pode trazer de informação nesses pouquíssimos relatos. Como eu falei, Titã tem a relação com esse grupo de divindades, mas ele também é um epíteto do próprio Hélios. Em parte porque tem-se a hipótese que essa palavra, Titã, signifique dia. E Hélios, sendo o Sol, é uma divindade relacionada ao dia. Mas isso também não é muito certo, está meio que em parte como aquela questão das etimologias populares, do qual não se tem muita certeza, mas é uma hipótese. E nisso a gente vê como esse termo Titã, na verdade, varia. Então, assim, o Titã ele pode significar as divindades que eram filhas do deus Urano, deus céu, e se revoltaram contra ele. Na Teogonia é mostrado dessa forma. Mas também são as divindades do qual lutaram contra Zeus. Claro que aí acaba sendo boa parte as mesmas, né, divindades, mas quem lutou contra Zeus muitas vezes também inclui filhos dos primeiros titãs, digamos assim. Cronos, que é da geração dos titãs que lutou contra Urano, alguns ali tiveram filhos e alguns desses filhos lutaram também contra Zeus, e aí é incluído como titã, porque fez parte da titanomaquia. Só que em outras obras de outros autores a gente vai encontrar outros nomes de outros deuses considerados como titãs, e por exemplo, Hélios, que às vezes também é chamado de titã, ele não lutou contra Urano, né, que ele era filho de Hipérion, né, então ele não era da geração que lutou contra Urano, e não lutou contra Zeus, ele não era um deus do qual guerreou ali, ele ficou na dele, justamente até ele nem recebeu uma punição de Zeus nem nada, né? Então varia bastante, sabe? Vai depender muito da obra do qual você encontra. Por isso que existem outras divindades aí que são relacionadas, são chamadas de titãs e não necessariamente estiveram nessa guerra, ou estiveram nessa guerra de acordo com algumas obras, de acordo com outras nem existe, nem é citado. Então tem toda essa variedade. E aí falando desse titã mais desconhecido, esse deus chamado Titã, como eu disse, tem muita possibilidade dele ser, na verdade, apenas Hélios, né, por causa desse epíteto que ele recebia. E aí você lembra do episódio do qual eu falei sobre nome, domínios e genealogia? Aqui a gente vê como a gente tem pouquíssima informação dessa divindade, fica meio confuso. De repente é apenas um epíteto mesmo de Hélios, mas que não tem mais informação, então não sabe se é uma outra divindade, se é apenas um epíteto relacionado ao domínio dele. E por que também não se tem muita informação disso? Porque não está numa obra tão famosa, não está naquelas obras do qual eu citei que são pan-helênicas, né, que trazem informações pan-helênicas, ou seja, que pan-helênico no caso, é que abrange toda a Grécia, né, que é meio que voltado para todas as cidades ali, todo mundo iria reconhecer aquelas obras. Isso daqui é algo bem localizado. Por não ser assim, não é muito famoso, não se desenvolve muito, né? Isso da antiguidade mesmo, não estou nem dizendo de agora, né? Então se torna mais desconhecido. A obra do Pausanias é muito voltada nisso, né? De mostrar essas questões bem localizadas ali. Mas justamente por isso, eu acho importante dizer da onde vem essa informação. Como eu falei, eu citei aqui o Pausanias, eu citei essa descrição da Grécia, que é uma obra da antiguidade. É algo a ser estudado, né? Mas eu estou trazendo essa informação para você saber de onde vem isso. Eu podia muito bem aqui citar uma divindade do nada, criar uma divindade do nada e falar que existe e acabou. Que tem da mitologia grega e pronto. É problemático isso. É importante, então, eu dizer, citar essa descrição da Grécia. A vez que eu conheci essa divindade, Titã, eu realmente, a primeira vez que eu ouvi falar, eu achei que fosse um erro ali da pessoa. Que a pessoa não sabia de onde estava falando, ou estava inventando, né, sabe? Não tinha o porquê de citar essa divindade. Porque não falou qual obra antiga dizia isso. E por isso que é muito importante a gente citar, e por isso que eu tento sempre trazer isso, a fonte. Seja pelo menos de um autor de mitologia já mais conhecido, mais famoso, ou mais ainda, o principal, trazer qual obra da antiguidade que traz esse relato, traz esse mito, traz essa divindade.
Porque senão eu posso criar uma divindade aqui do nada, falar para você, aí que na mitologia grega tem tal mito e tal divindade, e na verdade estou inventando e pronto, não citar a obra antiga. Como que, né, vai ser confiável nesse ponto? E o Titã é justamente isso. Eu já vi alguns locais citando essa divindade, mas não cita da onde que tem. Então não dá para saber se é verdade ou não, se de repente a pessoa está cometendo um erro ali ou não. Na verdade eu já vi certas narrativas que a pessoa errou, mudou alguma coisa, mas como não cita a fonte, até porque foi um erro ali, né? Ela foi uma alteração, então não tem mesmo uma fonte. Mas quem está assistindo não vai saber nem aonde procurar para confirmar. Por isso que é importantíssimo citar quais obras da antiguidade cita determinados mitos, cita determinadas versões, cita determinadas divindades. Nem sempre é fácil, nos gregos acaba sendo mais fácil porque a gente tem essas obras, né? Mas é sempre bom citar, sempre que possível, mostrar da onde vem tal informação. Porque são informações que saem do comum, saem do padrão. Sabe? Eu posso citar a titanomaquia. A titanomaquia é algo bem comum, é citado em várias obras, é algo já bem famoso. Mas quando eu vou para essas versões mais alternativas, mais desconhecidas, é importantíssimo eu dizer da onde está vindo isso. E aí, no caso do de hoje, é uma divindade com pouquíssima informação, não dá para realmente desenvolver muito, mas é importante citar que tem uma informação dele nessa obra antiga, para mostrar essa obra. Essa descrição da Grécia eu quero desenvolver em outros episódios, falar mais do Pausanias, mostrar toda a importância que ele tem. Mas espero que já tenha vindo mais informações aí para você. Espero que tenha gostado aí do episódio. Comenta aí o que achou. Se souber alguma outra divindade também desconhecida que vale a pena citar, não só da mitologia grega, de outras mitologias capazes de ser até mais desconhecido, né? Comenta aí, curte o vídeo, se inscreve aí para receber outros vídeos. Então, até mais.